Olá, estudantes. Vamos seguir aqui o nosso cronograma e o nosso tema agora é o Thomas Hobbes. Esse nosso cronograma, ou esse nosso autor dessa vez, ele tanto dentro da ciência política, né, para quem está fazendo agora ou vai fazer ainda a disciplina, quanto para teoria política moderna e contemporânea, quanto para a introdução aos estudos das relações internacionais, o Hobbes vai aparecer necessariamente, né? Dentro das RI como um dos exemplos que nós destacamos aí, né, ao lado do Maquiavel, do que as RI costumam chamar de realismo clássico. Dentro da ciência política, o Hobbes vai aparecer como um dos autores também que nós destacamos como exemplo, daquele conjunto ali que discute a teoria do Estado, né, entre os contratualistas e justnaturalistas. Então, entender em qualquer uma das situações, né, um tanto do Hobbes significa passar pelo que ele pensava, né, sobre a vida social, e derivado, né, ali do que ele pensava da vida social, então aqueles elementos em comum, né, que vão aparecer na teoria clássica do Estado, a ideia de um Estado-natureza, de um contrato, né, ou de um pacto social num determinado momento, e um determinado papel atribuído ao Estado, enfim, né, entender isso nas relações internas de um Estado também, no caso dele, significa uma compreensão das relações entre os estados, né? Então isso compete aí tanto à ciência política quanto à teoria das relações internacionais. Mais ou menos a semelhança do Maquiavel, né? O que o Hobbes vai pensar, se a gente quiser sintetizar rapidamente aí nessa questão das relações entre os estados, ele vai atribuir determinadas características que seriam da natureza humana, que seriam também características que marcariam as relações entre os estados, né? Ou seja, aquilo que faz com que as relações entre os humanos exija depois uma vida social, né? Então, portanto, um conjunto de leis ali, de regras, enfim, para garantir a segurança e a paz. Isso vai aparecer também, essas mesmas características vão aparecer nas relações entre os estados, embora ele seja bastante pessimista, né, com a possibilidade de resolver a questão, né, da maneira como ele resolve dentro de um estado, de resolver essa questão nas relações entre os estados, né? A ideia de um direito internacional, né, ou de um conjunto de leis para pautar as ações entre os estados e regulá-las ali de alguma maneira, vai aparecer mais como uma proposta do idealismo, né, das correntes idealistas das RI, mas sempre é vista com bastante reticência, né, por quaisquer dos autores do realismo clássico, do realismo moderno. Mas vamos tentar entender um pouco aqui do Hobbes, né? Vou tentar controlar o meu tempo aqui, porque eu falo demais e a gente extrapola o nosso tempo aí. O Hobbes viveu de 1588 a 1679, né? Na Inglaterra. Nasceu na Inglaterra, né? Depois ele rodou ali por alguns cantos da Europa, né, colhendo experiências mais diversas. O Hobbes, o contexto histórico ali do Hobbes, né, envolvia tanto a consolidação do Estado absolutista inglês e também a formação dos Estados absolutistas, né, pela Europa, e também um momento já da expansão mercantil, enfim, em que novos grupos econômicos, né, começam a aparecer e reivindicar, né, a participação nas relações econômicas,
e isso vai fazer com que haja um questionamento, né, dos monopólios concedidos pelo Estado absolutista a determinadas corporações, né, determinadas companhias, enfim. É desse movimento que surge, por exemplo, o pensamento liberal, né? Então vamos ver depois com o John Locke, que estava na posição oposta ao do Thomas Hobbes, num processo revolucionário que ocorreu ali na Inglaterra, que vai de 1640, a partir de 42, tem inclusive uma guerra civil, e que se conclui em 1688, né, com a chamada Revolução Gloriosa, que é quando nós temos assim, de um lado e de outro, o Estado absolutista inglês, com problemas os mais diversos, né, característicos ali da formação da Inglaterra, problemas de unidade religiosa, enfim, de capacidade de arrecadação. Isso exige privatização das terras, né, e uma porção de características próprias ali dos ingleses, o que acabou formando, de alguma maneira, eu poderia dizer, né, um Estado absolutista que tinha pontos de fragilidade bastante grande, né, daí que a ação contra o Estado inglês tenha ocorrido bastante tempo antes, né, do que em outros cantos da Europa, né. Lembra que a França só vai acabar com o seu lá em 1789, né, assim, 100 anos depois da Revolução Gloriosa. Mas esse contexto vai colocar de um lado, né, o Estado absolutista inglês ali até a década de 40 do século 17, e de outro lado, lá depois da Revolução Gloriosa particularmente, se mantém uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, parlamentarista, e que dava acesso, né, no fim das contas, definitivamente, né, ao que se chamava na época de um poder próprio da burguesia, né. Ali a gente está falando, é claro, ainda do nome que se dava a esse grupo, ligado à expansão mercantil, né, diferente da burguesia como classe social fundamental do modo de produção capitalista, que vai surgir propriamente ali na segunda metade do século XVIII, já na Inglaterra mesmo. Um historiador inglês, né, chamado Christopher Hill, ele sintetiza essa fase, né, numa frase bastante simples. Ele vai dizer assim: olha, até a segunda metade do século XVII, a Inglaterra, né, não tinha lá um papel proeminente na Europa e no mundo, né? E se verifica, após ali o final do século XVII, a Inglaterra assumindo cada vez mais uma importância política e econômica no quadro geral ali da Europa, né, e também na economia mundial. Isso vai persistir até a virada ali do século XIX para o século XX, né. E ele diz assim, olha, o que explica, né, essa virada inglesa está contido nesse processo revolucionário do século XVII. Né? Então ele não é uma velharia, né? Entender esses processos políticos significa também entender históricos, né? Significa também entender um tanto do que é o nosso mundo aqui hoje, né? Enfim, como as bases, né, da organização do nosso mundo hoje. Nessa disputa, né, entre o Estado absolutista e esse Estado constitucional parlamentar, o Hobbes vai assumir a defesa do Estado absolutista. E foi, enfim, né, uma posição que ele defendia que foi vencida, né, posta de lado pela história. Mas a gente pode perguntar, haviam outros autores, outros pensadores que defendiam o Estado absolutista também, né? Qual é a novidade do Hobbes, né? Por que o Hobbes entra como alguém que a gente deve estudar na ciência política, na teoria das relações internacionais hoje, e os demais não, né? A novidade do Hobbes é que ele vai operar de qualquer maneira com esses elementos em comum, embora de conteúdo diferente, né? Que são elementos próprios desses autores que vão discutir o Estado e a vida social
entre os séculos 17 e 18, né? E que vão formar aí a base do que a gente chama de teoria clássica do Estado. Então isso já é uma novidade, né? E a outra novidade é que há um rompimento com os autores que defendiam o Estado absolutista antes, que sempre se utilizavam de um elemento fundamental que seria o argumento religioso, né? O argumento teológico, né? Então a tentativa sempre era de vincular o poder do monarca absoluto a alguma determinação divina, né? Enfim. O Hobbes rompe com isso, né? Ele inclusive vai sofrer uma perseguição política de quem, né, estava ali do mesmo lado que o dele, no sentido da defesa do Estado absolutista, porque ele vai acabar pensando a religião ou submetendo a religião ao poder político, né, e não fazendo o movimento contrário, ainda que só no discurso, como os demais faziam, né? Ele vai ser considerado lá um herege, né, de ter tendências ateístas e coisa do gênero, o que até hoje costuma ganhar um tanto de gente simpatizante, né, a essas ideias, né, e tentar pensar em algo contra os que não vinculam, né, a análise histórica e política à questão religiosa. Mas vocês imaginam que na época dele de sociedades majoritariamente, né, ou plenamente marcadas pela questão religiosa, submeter a religião ao poder político e não usar, né, a religião para justificar o poder político, fazia com que quem defendesse isso sofresse problemas os mais diversos. Quem era o Hobbes? O Hobbes não é de origem, de uma origem abastada, enfim, teve acesso aos estudos, né, o que era raro evidentemente no tempo dele, se torna preceptor de filhos ali de famílias mais abastadas, e ele tem uma formação, uma cultura geral vastíssima, né? Acho que desses que nós vamos estudar aí nas teorias das RI ou dentro da ciência política, assim, talvez o de cultura geral mais invejável, e principalmente no momento que ele viveu. Dominava os clássicos, né, até então, dominava o idioma latino, né, ele escreveu, né, o original dos textos dele em latim, e teve oportunidades assim invejáveis, né? Ele teve contato com as principais cabeças ali do tempo dele, né? Gente que é responsável até o nosso tempo por formar alguns paradigmas, né, da ciência e da filosofia até o nosso tempo, figuras de estudo necessárias, né, quando a gente adentra esses temas todos, e também gente que teve um papel fundamental de também eles, né, romperem com aquele viés religioso, enfim, né, ou com o uso, né, do discurso religioso para a justificativa das questões sociais, políticas, etc. Por exemplo, ele foi durante um tempo assessor do Francis Bacon, né, que revolucionou de qualquer maneira o trabalho da ciência, né, enfim, da filosofia a seu tempo, né. Um empirista, né, mas um revolucionário ali para o seu tempo. Ele teve contato com Galileu Galilei, né, aquele da Terra, da teoria da Terra ser redonda, né? Enfim, a gente fala isso assim porque hoje em dia tem gente falando de Terra plana, né? Então isso é bastante curioso, né? Mas assim, um dos personagens fundamentais ali da Revolução Científica, né, do século XVI e XVII, ele não teve contato direto, pessoal, né? Me parece que não chegou a ser um contato pessoal pelo que pude estudar até hoje, mas ele teve um contato intermediado por gente que era próximo do René Descartes, né? Que também é um filósofo racionalista, né? Que também tem um papel fundamental aí nos fundamentos da ciência moderna, enfim. Então, assim, um sujeito que
né, que transitou pelo que havia de mais avançado no pensamento da sua época, né? Ele não está falando de um sujeito qualquer que estava ali pensando nas coisas, né, e desocupado resolveu escrever sobre o Estado, né? O que ele tinha, na verdade, assim, né, ainda que em contato com essas figuras importantes, né, da ciência e da filosofia do seu tempo, o Hobbes tinha uma preocupação especial com as questões da vida social, né? Então ele vai construir, na verdade, uma obra tentando dar respostas a essas coisas. E sobre a questão do Estado, particularmente, né, da vida social, ele vai escrever uma obra que é publicada ali em 1651, chamada O Leviatã. O Leviatã, para antecipar aqui, né, algo conclusivo, né, o Leviatã é um monstro, né, um monstro bíblico que vai, esse nome vai relacionar o Leviatã ao Estado, né? O Estado, então, ele vai aparecer como um mal necessário, né? Quer dizer, ele não é algo bom necessariamente, porque ele vai privar da liberdade, né, os indivíduos, as pessoas todas, mas um mal necessário para que se pudesse viver em segurança, né? O título do livro inteiro é Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Esse é o nome do texto. É um longo texto, né? Um livro bastante grande, em que ele vai discutindo aqueles pontos, né, em comum, como eu falei no início, né, que são próprios desses autores da teoria clássica do Estado. O que há de particular aqui no Maquiavel, né? Ou do Maquiavel, desculpem, no Hobbes? Ele vai partir para fundamentar, né, a sua defesa do Estado absolutista. Ele parte de uma construção de uma natureza humana também. Só que essa natureza humana para o Hobbes, ela não seria o estado de natureza para o Hobbes. Não vamos ver que em alguns autores isso é diferente, né? Não foi um momento, né? Então o estado de natureza não é uma fase que é superada pelo surgimento do Estado e tal. Esse estado de natureza seria permanente, né? Então é um estado natural, né? Então os humanos no estado natural teriam características bastante similares, né? Se nós tomarmos ali no livro do Hobbes os capítulos 13 e 14, né, a gente consegue ter uma base interessante, né, de como ele pensa essa questão dos direitos naturais e o que ele vai chamar de leis, né, que deveriam substituir esses direitos naturais depois. Mas nós vamos por partes aqui. O que ele vai pensar é o seguinte: primeiro, que os humanos, embora eles tenham lá algumas poucas diferenças entre si, enfim, que nós somos essencialmente iguais, né? Embora uns pareçam mais fortes, outros mais fracos, uns mais inteligentes, outros nem tanto, nós seríamos essencialmente iguais. E essa nossa igualdade de condição natural também corresponderia à igualdade das aspirações que nós temos, enfim, né, e do desejo que nós temos, dos desejos, né, das necessidades e etc. Essa igualdade e esses desejos em comum levariam naturalmente os humanos a conflitos os mais diversos. Esses desejos, eles podem ser sintetizados, né, é evidente, na sobrevivência, né, portanto, né, na tentativa de reprodução da própria vida, né, enfim, mas também os prazeres, né, o acesso a coisas, enfim, que são possíveis e dadas ou construídas a partir da nossa intervenção ali no meio. Ele diz assim, no capítulo 13, ele fala assim, dessa igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. Então essa igualdade que é natural nos levaria também, né, a disposições derivadas
dessas condições ou desse estado natural, que nos levariam ao que ele vai chamar, nesse capítulo 13, né, e ele repete isso ao longo do capítulo mais outra vez, a uma guerra de todos contra todos. Essa situação de guerra constante, né, ou de outra maneira, o império da violência, ele ocorreria não porque nós somos maldosos, ruins e coisa desse tipo, né? Não é disso que ele está falando. O que ele está dizendo é que nós seríamos condicionados por conta dessas questões que são próprias da nossa natureza ao conflito. Aí nesse capítulo 13, esse capítulo 13, eu estou usando aqui uma edição do Leviatã, né, em português, da coleção Os Pensadores. Nesse capítulo 13 ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer lá, de modo que na natureza do homem encontramos 3 causas principais de discórdia. Então nós temos 3 causas principais que vão nos levar aos conflitos, né? A primeira condição é a competição, a segunda condição a desconfiança e a terceira condição a glória. Ele diz lá, a primeira, né, no caso a competição, leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro. Eles competem entre si para conseguirem tendo em vista o lucro. A segunda, que é a desconfiança, leva os homens a atacarem-se mutuamente tendo em vista a segurança. E, ora, se eu desconfio do outro, né, e da ação, né, que o outro pode ter, então essa desconfiança me faz atacar o outro em nome da segurança. E a terceira, né, que ele chamaria a glória, leva os homens a atacarem-se mutuamente tendo em vista a reputação. Diz lá, os primeiros usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens, que ele está chamando ali de lucro. Os segundos para defendê-los, a questão da desconfiança e da segurança. E os terceiros por ninharias, que envolve aí a glória, a reputação. Como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão, seu nome e assim sucessivamente. Aí vem aquela formulação da guerra de todos contra todos. Ele vai dizer lá, com isso se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum, isso aqui é importante, capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra, e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Essa ideia de guerra de todos contra todos, ela seria ocasionada por conta dessas 3 fontes de discórdia, né? Enfim, né? E 3 formas de ataque mútuo derivadas delas. Desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isso é consequência, que nada pode ser injusto. Isso é interessantíssimo. As nações de bem e de mal, de justiça e injustiça não podem aí ter lugar. Quando não há poder comum, não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Então nessa fase da guerra de todos contra todos, né? Então vivendo plenamente de acordo com suas disposições naturais, né? Ou de acordo com o que seriam seus direitos naturais, ou jus naturalis, de onde vai derivar o que a gente está usando lá como jus naturalismo. Segundo Hobbes, enquanto prevalece o jus naturalis, né? Enquanto prevalece o direito natural, o direito fundamental natural é o direito à vida e à liberdade, né? Enquanto nós agimos livremente, segundo Hobbes, o que tende a acontecer é prevalecer essa situação de guerra de todos contra todos. E aí ele vai concluir esse parágrafo então encaminhando as coisas para uma solução. Ele vai dizer lá, as paixões que fazem os homens tender para a paz e não o medo para a paz são o medo da morte,
o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e esperança de consegui-las através do trabalho. E a razão sugere adequadas normas de paz, em torno das quais os homens podem chegar a acordo. Aí começa a aparecer a figura do pacto, né, do contrato. Essas normas são aquelas a que, por outro lado, se chama de leis de natureza, das quais ele fala em alguns capítulos seguintes, né, mas ele indica aqui já o caminho no capítulo 14. Né. O que o Hobbes vai fazer então é uma distinção, né, entre o que é o jus naturale, né, que é a liberdade, né, o uso que o humano, né, faz do seu próprio poder, enfim, né, de acordo com a sua natureza, e ele vai separar, vai distinguir, né, o jus naturale ou direito natural com o que ele chamava de lei da natureza. Um lex naturalis, ele vai falar aqui. Ele diz lá então, né, o direito de natureza, que os autores geralmente chamam jus naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e consequentemente fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim. Você vê, aqui não há regras, não há noção de justo, de injusto ou qualquer coisa do gênero, né? Mesmo porque se nós não estabelecemos, né, alguma coisa como referencial do que é justo ou injusto, né, quer dizer, se nós não estabelecemos o que a coisa deve ser da maneira correta, nós não temos como dizer se ela está certa ou não, entende? Isso é sempre relativo, né? E ele vai dizer então que essa liberdade total, né, que nos é dada pelo direito da natureza tem que ser substituída por uma lex naturalis, ou uma lei de natureza, né, que é um preceito ou regra geral estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que pense poder contribuir melhor para preservá-la. Porque embora os que têm tratado desse assunto costumem confundir jus e lex, né, o direito e a lei, é necessário distingui-los um do outro, pois o direito consiste na liberdade de fazer ou de omitir, ao passo que a lei determina ou obriga a uma dessas coisas. De modo que a lei e o direito se distinguem tanto como a obrigação e a liberdade, as quais são incompatíveis quando se referem à mesma matéria. Então, a proposta do Hobbes ela vai caminhar toda no sentido de que é necessário, né, abandonar o direito natural em nome de uma lei natural, portanto abandonar essa liberdade total que por nossa condição de natureza nos leva à guerra de todos contra todos, e adotar em nome da paz, né, ou de uma vida em segurança relativa, um conjunto de regras ali, né, um conjunto de normas que deveriam ser seguidas, né, deveria ser seguido, né, o conjunto pelo conjunto ali dos que vivem, pelo conjunto da população, porque esse conjunto de regras garantiria a paz, né, garantiria a paz relativa, garantiria a segurança, né, ainda que nós ficássemos privados da liberdade total. Portanto, o que o Hobbes está defendendo aqui no fim das contas, né, que os humanos devem abrir mão da liberdade, quer dizer, abrir mão dos direitos naturais em nome de uma lei natural, ou abrir mão da liberdade total em nome da segurança, em nome da paz. Então, a gente deixando esse estado de natureza fluir, o resultado é a violência, a guerra de todos contra todos, né? Portanto, para conseguir viver em paz relativa é necessário abrir mão desse conjunto de direitos naturais, né? A vida e a liberdade particularmente, né? Seriam esses dois os elementos fundamentais. Os meus cachorros vão latir aqui de vez em quando, faz parte da vida. Tem o cachorro e tem o galo que canta também. Então,
o nosso contato com o mundo animal aqui vai persistir. Persiste lá o Hobbes no capítulo 14, ele diz lá: abandona-se um direito simplesmente renunciando a ele, ou transferindo-o para outrem, simplesmente renunciando quando não importa em favor de quem irá redundar o respectivo benefício, transferindo-o quando com isso se pretende beneficiar uma determinada pessoa ou pessoas. No caso do Estado, a compreensão, né, para a gente sintetizar, né, o nosso processo aqui, a compreensão do Hobbes é de que o contrato, o pacto social, né, quer dizer, aquilo que dá início à vida social, que tem a ver com a renúncia, portanto, ao direito natural em nome de uma lei natural, isso se dá mediante a transferência desses direitos naturais para o Estado. Quer dizer, para que possam viver em segurança, né, para que possam viver em paz relativa, é necessário que se transfira para as mãos de uma pessoa, né, então aí a figura do monarca absoluto e tal, de uma pessoa ou de uma pequena assembleia, como ele vai falar, né, tem um pequeno grupo de pessoas, a capacidade de legislar, né, de, portanto, criar o conjunto de regras que permita a vida social em paz e em segurança. E pensem assim, né, ele vai dizer, o pacto só, né, o acordo só não resolve, né? Não basta que os humanos vivendo ali, por conta dessa condição natural, que eles apenas concordem entre si que devem fazer isso e adotar um conjunto de regras. Isso só não serviria, né? De novo, né? Esse nosso estado natural não permitiria que um acordo simples desse tipo garantisse a paz e a segurança, né? Quer dizer, a desconfiança uns dos outros, né, nos colocaria de novo rapidamente em situação de violência extrema. Então o que ele fala é de uma transferência de fato, né? Daí a defesa que ele vai fazer do Estado absolutista. Então o Estado absolutista ele vai aparecer como um Estado total, né? Quer dizer, como um instrumento que regula, daí o monstro, né? O mal necessário, um instrumento capaz de regular todos os aspectos da vida social no sentido de garantir a paz e a segurança. Então as pessoas se veriam forçadas a viver de acordo com essas regras, com essas normas, e se elas não vivessem de acordo com essas regras, essas normas, elas iriam sofrer algum tipo de ação coerciva, né? Punitiva, né? Quer dizer, elas viveriam de qualquer maneira, né? Uma ação coerciva constante, né? Isso acontece onde existem leis, né? Essa ação coerciva inibiria os efeitos, né, do nosso estado de natureza, e na medida em que isso aumenta, né, o poder coercivo de qualquer conjunto de regras, na medida em que os desvios ocorressem, esses desvios seriam punidos exemplarmente, né? Quer dizer, para conseguir manter as coisas dentro dos marcos mínimos aí do que a gente poderia chamar de segurança, de paz e qualquer coisa do gênero. Isso então, né, então a construção de um conjunto de regras, né, ou de um direito, a gente poderia chamar assim, garantiria e o cumprimento, né, dessas regras garantiria, portanto, a paz, né, a segurança necessárias para que as pessoas pudessem viver. Porque em última instância, né, essa igualdade toda que ele fala existente entre as pessoas, entre os humanos, né, em última instância a grande aspiração é de permanecer vivo, né, de reproduzir a vida da maneira mais tranquila possível, né, e portanto não dentro daquele estado de violência extremada, de violência de todos contra todos. Isso seria resolvido, portanto, dentro de um Estado, né? Então, o poder absoluto de um monarca ou de uma pequena assembleia, que somente poderia ser contestado, né? Então não quer dizer que ele não poderia ser derrubado jamais, né?
ele poderia ser contestado somente no momento em que não cumprisse essa tarefa fundamental de garantir a segurança, né, de garantir a paz dessa população. Então, no caso, né, de desmandos diversos aí, enfim, ou de uma crise de qualquer outra natureza, esse Estado poderia ser questionado, né, colocado em xeque, enfim. Mas do contrário não, né? Então assim, é uma transferência de fato, né, do direito natural para o controle disso que seria um Estado total. As relações entre os Estados, né? Então as relações internacionais, né? Entre os Estados seria possível se construir algo similar, né? O que o Hobbes está entendendo, e mais ou menos a maneira como Maquiavel entendia também, já estudou um tanto do Maquiavel, essa natureza humana, ou esse estado de natureza humana, né, que o Maquiavel é mais incisivo, né, na ideia de uma natureza ambiciosa, egoísta, essa coisa toda, isso é próprio da espécie e, portanto, isso vai se expressar também nas instituições, né? Então, ainda que isso apareça nas relações internacionais com o nome de Estado, os Estados são criações humanas, né, e, portanto, carregando também essas características próprias da nossa natureza, né, segundo a percepção deles. No caso do Hobbes, então, assim como vai aparecer na tradição aí do que ficou conhecido como a corrente realista, né, da teoria das RI, ele pode fazer depois um parênteses sobre essa questão do realismo e do idealismo nas RI, porque são conceitos, são termos, né, que têm outra significação dentro da filosofia, das artes, enfim, né, isso às vezes traz alguns problemas aí. Os estudantes aí das RI poderiam gastar um tanto de energia na vida para aprimorar esses termos aí, para a gente poder utilizar esses conceitos de maneira mais precisa, né? Mas enfim, da maneira como é comum, né, nessas correntes todas do chamado realismo, né, tanto no realismo clássico quanto no moderno, que tendem, né, é bom sempre lembrar disso, a pensar como atores internacionais apenas os Estados, né, assim, no geral, né, tanto o realismo clássico quanto o moderno não pensa em outros atores internacionais, né, são os Estados e a questão da segurança, né, como o elemento fundamental. Nesse caso aqui, tanto para o Maquiavel quanto para o Hobbes, as relações entre os Estados elas teriam outros problemas. Então assim, seria muito mais difícil conseguir dar a mesma solução que se dá num Estado internamente, né, um conjunto de regras, etc., para as relações internacionais. Ou seja, né, a construção de um direito internacional, né, ou de um conjunto de regras também capaz de regular as relações entre os Estados, isso sempre vai esbarrar nos interesses de cada um desses Estados, né, ou no que ficou conhecido aí dentro da teoria como razão de Estado, né. A razão de Estado acaba sendo um termo, na prática, né, que serve para dar desculpa para se fazer o que bem entende, né, de acordo com as pretensões ali de expansão, de dominação, de poder de cada Estado, alegando interesses próprios, né, interesses do Estado e, portanto, interesses que estariam ou não estariam previstos em quaisquer tipos de acordos internacionais, né? Então aí o Hobbes vai perceber essa possibilidade de uma solução similar nas relações entre os Estados como mínima, né? Daí que o estado de guerra, né, o estado de tensão ali, de violência entre os Estados seria também constante, né? O que não deixa de ser esse outro pio mais fininho, não sei se vocês conseguiram ouvir aí, é uma codorna. Então tem cachorro, tem galo e tem codorna, entendeu? E daqui a pouco passa o carro do ovo aqui, aí pronto, aí tá feito. Mas enfim, né, concluindo aqui, entre os estados seria mais difícil, né? Então os estados eles até firmam acordos ali, mas funcionaria mais ou menos como acontece
como aconteceria, né, se não fosse o caso da transferência do direito natural, né, dos humanos ali para o monarca ou para uma assembleia. No caso dos estados isso não é possível, não dá para você criar uma entidade, né? O idealismo depois, para usar os termos das RI, tenta fazer isso, né? Tanto a ideia ali da Liga das Nações no período entre guerras, quanto da ONU depois, né? A ideia de se criar uma entidade dessas, né? Uma entidade que teria a função de arbitrar ali os conflitos, estabelecer acordos, princípios gerais. Nós sabemos na prática que nesse sentido o Hobbes tinha razão, né? Os estados eles atendem a essas determinações internacionais quando é do interesse desses estados, ou quando sanções que estão previstas ali, né, não podem ser suportadas, e quando a relação ali entre o custo e o benefício, né, de aceitar ou não essas determinações faz com que o benefício seja maior, né, quer dizer, o caso de desrespeitar alguns princípios, alguns acordos internacionais, torna isso lucrativo para esse Estado de alguma maneira, isso é rompido com a maior tranquilidade do mundo, né? Isso vai acontecer da parte de todos os Estados, e o mau exemplo aí vem das grandes potências, né? Não esqueçam lá, a ONU costumou durante muito tempo, e persiste ainda, né, a atender bastante aos interesses, né, dos Estados Unidos, enfim, ou de alguns países ali da Europa, assim, raramente, né, alguma decisão que contraria os interesses estadunidenses. No caso da Guerra do Golfo, da Segunda Guerra ali do Iraque, os Estados Unidos foi contrariado, né? A ONU condenou e tal, e mesmo assim eles foram lá e fizeram, né? E não há nenhum mecanismo muito eficaz, né, para se pegar uma grande potência como essa e puni-la por isso, né? Eles fizeram e pronto, né? E como bem quiseram. Então essa possibilidade de um direito internacional de acordo com as relações que nós vivemos hoje ainda fica no nível do não lugar, né? No nível da utopia, né? Nós não podemos dizer que isso seja impossível ou seja possível necessariamente, porque nós não podemos prever o futuro, né? Mas dentro do quadro das nossas relações isso fica bastante difícil. Mas bem, é isso. Eu recomendo que leiam aí o texto que eu deixei lá de introdutório ao Hobbes, acho que com as informações da aula, né, mais o texto. Depois, se alguém quiser, isso tem PDF na internet, pegue lá, principalmente esses capítulos 13 e 14, isso ajuda bem a entender um pouco melhor, né? Mas vale a pena ler mais o Hobbes. E peguem também vamos usar essa ferramenta aí enquanto nós estamos distantes, né? E mandem questões aí, dúvidas, e depois, dependendo do volume, né, dá pra gente ou responder diretamente escrevendo, ou gravar um vídeo com as dúvidas mais diretamente, tá bom? Meu abraço para vocês e cuidem-se.